Novamente, boa noite a todos, pessoal. Nossa aula 10 aí. Vamos começar com a oração inicial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Vamos lá. Tema de hoje, uma aula sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus, uma segunda parte sobre a vida de Cristo. Na última aula a gente falou sobre vida ascética e mística, mas na penúltima a gente já tinha começado a falar um pouco sobre a vida de Cristo. A gente fez uns flashes, né? É uma visualização geral da vida de Cristo. A gente chegou até a falar da paixão, da ressurreição e da morte de Jesus, mas eu gostaria de dar uma ênfase maior pela importância do tema para a gente entender eclesiologia, né? Que é a parte da igreja que a gente vai entrar na aula que vem. Então vamos lá, revisãozinha aí da última aula. A gente investigou a vida interior, sobretudo nesse binômio de ascética e mística, né, que a gente fez essa separação, que é muito tradicional, usando a obra do Tanqueray, né, obra muito famosa, esse livro, Compêndio de Ascética e Mística. E a gente falou que a ascética são os esforços humanos. Né? Dentro da ascética, eu coloquei ali de forma velada, não falei explicitamente, mas a gente tem a via purgativa, né, que são as três vias, via purgativa, iluminativa e unitiva. Eu falei de forma velada para a gente não ter mais um conceito espalhado, mas aqui agora na revisão a gente já fala de forma explícita. Na ascética, pelo esforço humano, a gente tem a via purgativa, que é basicamente o abandono da vida de pecado e a luta contra a concupiscência, que é essa tendência humana, como se fosse a consequência do pecado original, e já tem um certo nível na ascética da via iluminativa, que é a diminuição e anulação dos pecados mais graves, é a aproximação de Deus com mais profundidade, com a oração, o apostolado, práticas de plano de vida, como a leitura espiritual, oração mental. Então você já sai da via purgativa e já começa a entrar na via iluminativa. E na mística é a parte de união com Deus, né? Enquanto que a ascética é o esforço humano, a mística é mais uma coisa que provém de Deus. E aqui também a gente tem os aspectos da via iluminativa, que é a percepção dinâmica da vida espiritual, e quando Jesus fala as curas de Cristo, dos olhos, né, da cegueira, representa muito essa cegueira gerada pela concupiscência. Então, com a prática da vida espiritual, é característico da via iluminativa o começo dessa percepção, essa acurácia maior na vida espiritual. E, por fim, a via unitiva, que é o que todos buscamos, e é aquilo, inclusive, que ocorre com perfeição no reino dos céus, né, que é aquilo que a gente espera na hora da nossa morte, que é a união completa com Deus, que a gente já pode passar por essa via unitiva na Terra. Como eu falei para vocês, ascética e mística e todas essas vias, elas não aparecem na nossa vida de forma ordenada. Então vou lá na via purgativa, depois na via iluminativa e agora eu estou aqui na via unitiva. Não. Na nossa vida, dinamicamente, essas coisas se misturam. Né? Essas coisas se misturam todo o tempo. Em momentos que eu estou mais santo, outros momentos que eu estou mais pecador. Essa é a nossa dinâmica em busca da perfeição, né? Pela confissão, pela prática das virtudes. Isso é um trabalho de uma vida, né? Porque o santo, como a gente já mencionou muitas vezes, não é aquele que não peca, mas aquele que não desiste, né? Aquele que batalha, né, nesse esporte pela virtude. A gente também mencionou alguns requisitos e atributos da vida interior, como a humildade, como a principal delas, que a humildade não necessariamente é uma humilhação, né? Mas é uma verdade de si mesmo, você perceber que você provém da terra, você provém de Adão, que todos os seus dons espirituais, tudo aquilo que vem, tudo que é superior no homem provém de Deus, do sopro divino. A simplicidade, a vida espiritual, sobretudo, é simples, porque Deus é simples, né? A gente falou isso, Deus é claro, Deus não está reservado aos intelectuais, à complexidade, não, isso é ao contrário de que Deus almeja. Então, existe uma simplicidade na vida espiritual e a unidade, que é representada muito pela igreja, a gente vai explorar melhor esse aspecto na aula que vem. Inclusive, o nosso lema, né, do Papa Leão, né, que é sobre a unidade, muito interessante. Por fim, a gente falou também quais são esses meios tradicionais da vida interior, os meios clássicos. Não vamos inventar a roda, oração e penitência. É por meio da oração e da penitência que eu converso com Deus. Eu ponho em prática a vida de fé. Isso que a gente chama das obras. Né? Quais são as obras por parte dos homens? É a oração e a penitência. A gente também mencionou, para finalizar a revisão, a importância da escola de espiritualidade, para que eu não tenha uma confusão espiritual, faço um pouco de cada coisa, né? Eu tenho uma ordenação que termina
na nossa vida plena com o chamado plano de vida. Essa escola de espiritualidade se relaciona com o plano de vida na vida pessoal, que é essa integração das minhas realidades ordinárias, o meu trabalho, o meu estudo, aquilo que Deus me chamou, a minha vocação, com a vida espiritual, com a oração e a penitência, você integrando a vida cristã e elevando aos céus, como dizia São José Maria, todas as realidades humanas, né? Tem até um livro muito famoso que é O Valor Divino do Humano, que é essa integração entre Deus e o homem. Agora, respondendo sobre perguntas, uma pergunta aqui que eu que criei essa pergunta aqui, que eu acho que é bem interessante, é uma dúvida que eu tinha bastante. A gente fala de ascética como um esforço de si. Agora, até onde vai esse esforço humano? Até onde o esforço humano pode ir e até onde vem a graça de Deus? Porque às vezes parece que o esforço humano é desprezível e só a graça de Deus é importante, né? O esforço humano não é muito importante, a gente faz só um pouquinho, a gente vai entender melhor esse conceito. Eu ouvi uma meditação do padre Guilherme Ximenes no Spotify, Logos e Logói, o Spotify dele é muito boa, as meditações dele, para quem quiser fazer oração, vale a pena. Que ele fala sobre a leitura do dia, era sobre os 153 peixes que São Pedro pescava quando Jesus encontrou eles depois da ressurreição. Quando Jesus manda Pedro jogar a rede, não tinha pescado nenhum peixe, e quando ele puxa, vem uma grande quantidade de peixe, e é explícito na escritura 153 peixes. O padre Guilherme falava da interpretação de Santo Agostinho sobre essa passagem, né? Que é muito doida e muito engraçada. Santo Agostinho falava que são os 10 dos mandamentos, os mandamentos representam aquilo que é do homem. E são 7. 7 é o número da divindade, são 7 dons do Espírito Santo, 7 sacramentos, né? Tudo que vem no 7 se relaciona à perfeição, 7 dias da criação. E aí, somando 10 com 7, você tem 17. E se você fizer uma soma de todos os números, até dar 17, tipo 1 mais 2 mais 3 mais 4, até 17, dá 153. Essa é a interpretação de Santo Agostinho. Ou seja, esses 153 peixes representam aquilo que vem do trabalho do homem, pela via ascética, e aquilo que vem pelo Espírito Santo, aquilo que provém de Deus, representado pelo número da perfeição, que é o 7. Agora, o que isso quer dizer para a gente aqui na nossa pergunta sobre o esforço humano? O esforço humano, ele não é desprezível, ele é muito necessário. Apesar de que, quando a gente olha o tamanho da graça de Deus, ele sim é desprezível, né? Mas em relação a nós, é algo que custa muito esforço, né? O Catecismo, no ponto 407, ele vai chamar isso de um duro esforço, né? Um duro combate, é o nome do capítulo. Porque pelo pecado original, o diabo adquiriu certa dominação sobre os seres humanos, justamente por essa perda, como a gente falou na aula sobre a liberdade humana, sobre o pecado, né? Que o ser humano ele exclui Deus do cálculo sobre a sua prática, a sua ação, o intelecto dele fica um pouco confuso, e por conta disso o diabo consegue tentar o homem. O que é uma tentação diabólica, né? Uma tentação que atrapalha o homem discernir qual que é a ação boa e qual que é a ação má, no caso concreto. O homem ele fica confuso, fica perdido. Sem a presença de Deus, ele fica perdido. Então, essa natureza humana, ela tá como se ferida. Ela não é corrompida, o homem não é mau. Ah, o homem é mau? Não, ele não é mau. O homem ele tem uma natureza ferida, ele tem a concupiscência, ele tem uma tendência a agir mal, mas isso não significa que o homem é mau. O homem foi criado bom por Deus. Mas por conta desse defeito que a gente chama de pecado original, nós estamos dominados, de certa forma, estávamos dominados pelo demônio, principalmente por meio da tentação. E Cristo veio justamente para quebrar esse domínio. Então, percebam, só por essa explicação, a gente já consegue perceber que a nossa vida contra essa concupiscência, contra essa condição, exige uma luta muito árdua, muito forte. É uma luta militar, praticamente. A vida de virtudes é uma vida militar, de hábito, de quedas e de momentos que a gente levanta, né? Então, por mais que Deus faça 99,9% por meio da sua graça, esse 0,01% que cabe a nós, para nós é muito custoso. Então, não é uma facilidade, existe uma cruz mesmo, né? Existe uma cruz diária de ser virtuoso. Isso a gente pode verificar mesmo sem estar na realidade cristã, né? Você vai ter uma vida mais saudável, você vai ter uma vida que você vai querer ir na academia, ficar mais forte, etc. É custoso, né? Tudo que é bom acaba sendo um pouco custoso, esses bens mais difíceis de conquistar. A gente tem que tomar cuidado para não cair tanto no quietismo, que foi uma heresia do século XVII, né, de um padre chamado Miguel Molinos, né, que ele pregava de que, na verdade, o quietismo é o seguinte: só é importante a vida passiva. A vida ativa não tem interesse. É como se fosse um budismo, né?
Então, cabe tudo a Deus. Deus, ele rege o mundo. E eu aqui eu não atrapalho Deus. Eu fico quieto no meu canto e Deus vai me instruir com o Espírito Santo. Portanto, é uma recusa à vida ativa, completa, o que não é o cristianismo. Existe a prática, o duro combate humano. E a gente também não pode cair no pelagianismo. A gente já falou sobre o Pelágio aqui. Foi uma heresia muito grande do século IV para o século V, né, que Santo Agostinho combateu muito, que era justamente o contrário, vamos dizer assim, o contrário dessa heresia do quietismo, que é falar que o homem ele pode alcançar o bem sem Deus, né, pelas suas aptidões naturais. Enxergava o pecado original de uma forma completamente diferente do que foi estabelecido no Concílio de Cartago, em 418, no ano 418. Então, o pelagianismo é essa tentação de você expulsar Deus, falar, não, é só nossas obras aqui, enquanto que o quietismo é o contrário, fala, não, é só Deus que age em mim, portanto, vou ficar quieto aqui e deixar, não atrapalhar Deus. Não é nenhuma dessas duas coisas. Existe um esforço humano nessa via ascética que é muito importante, muito custoso. Começando a aula de hoje sobre esse tema da paixão, eu queria começar com vocês usando uma imagem de um livro do Dostoiévski, que é O Idiota. Não sei se algum de vocês já pode ter lido esse livro. É uma experiência muito boa, muito maneira. Resumindo, o que retrata o Idiota do Dostoiévski? Né? É um personagem que sai de um manicômio, ele se chama Príncipe Mishkin, né? É um nobre russo que estava na Suíça, né? Ele passou por um período de tratamento, que é uma pessoa muito compassiva, muito bondosa, é uma pessoa inocente, né? Muitas qualidades, assim, e a gente não vê muito habitualmente na sociedade. Mas ele é tão puro que ele passa uma imagem como se ele fosse uma criança, né? No meio de lobos. E ele se relaciona com vários personagens nessa volta dele para a Rússia, né? Dentre eles, Anastácia, que é uma figura ali que gera um conflito passional com Mishkin e com outro personagem, que é o Rogozin. É um cara completamente oposto à figura do Mishkin, que é o cara mais obscuro, um cara mau nesse sentido, o cara faz tudo, é meio na lógica dos fins justificam os meios, é um cara meio esquisito, né? E o Mishkin está no meio dessa sociedade ali da Rússia, ele tem uma herança muito grande, teoricamente, então todo mundo trata ele bem por conta dos bens que ele tem, mas ninguém muito atura essa postura dele. O que eu quero refletir com vocês nesse livro do Idiota, do Dostoiévski, é o seguinte: existe na figura do príncipe Mishkin um certo espelho da pessoa de Cristo. Cristo que é um homem bom. Cristo que é um homem puro, no meio desse mundo impuro. Cristo que foi morto por nós. Né? É claro que Cristo ele não era esse inocente, né? Essa criança, no sentido de é tão puro que fica burro. Isso não é virtude, né? O cara não ter nenhum tipo de qualidade prática de saber lidar com as situações. Muito pelo contrário, Jesus fala para a gente ser esperto como as raposas, as serpentes. Jesus lidava super bem com questões sociais, tentavam colocar ele numa enrascada, ele dava uma virada de chave com uma parábola. Ele era muito inteligente, muito esperto. Mas essa figura de Cristo inocente, nesse livro, vai nos dar uma boa imagem sobre o que eu quero falar hoje com vocês. Porque um dos últimos acontecimentos desse livro é uma passagem muito bonita que o príncipe Mishkin é apresentado por essa Anastácia, essa personagem, um quadro muito famoso do Hans Holbein, que é o Cristo, se não me engano, o Cristo morto no túmulo, alguma coisa desse sentido, que é uma imagem muito forte. Depois no YouTube eu vou até colocar na capa do vídeo, que é Jesus no túmulo morto. Né? Quando você olha para essa pintura, existe uma crise ali que o Dostoiévski quer despertar entre o niilismo e entre a busca de sentido. Né? Você olha para o Deus que está morto, jogado, que foi cuspido, foi chicoteado. É muito forte essa figura. Essa figura desafia a nossa fé. E, ao mesmo tempo de que se você superar essa etapa da crucificação, da paixão, depois de uma boa meditação, você consegue ver a plenitude da bondade de Deus e a sua fé fica mais fortalecida. Porque pode surgir dessa figura do Cristo humilhado uma postura de: se Cristo morreu assim, se Deus morreu assim, humilhado, crucificado, totalmente desprezado, quanto mais a mim. Esse é meu Salvador, jogado, trocado por um... foi preferido por um ladrão, né? Crucificado, totalmente humilhado. Esse é o nosso Deus. Isso provoca muito a figura do niilismo, que reflete muito esse livro, sobre essa questão da pureza. Agora, entrando mais especificamente na aula de hoje, depois de a gente ter essa imagem, esse conflito, quando a gente fala da paixão, morte e ressurreição de Jesus, a gente está falando do ápice, do grande finale da vida de Cristo. Né?
tudo aquilo que Cristo passou, 3 anos ali com os apóstolos de vida pública, vai se concretizar nesse ato final, nesse ato da redenção, que Deus prova o seu verdadeiro amor. É nessa figura difícil da gente digerir, das calúnias, das injúrias, da posição de humilhação, que a gente vai encontrar a bondade de Deus e a grande chave para a gente entender o mistério da iniquidade e o mistério da graça. Essa é a grande chave para a gente entender que Deus realmente tira do mal um bem maior. Porque ele se pôs numa situação do ápice do rebaixamento. Não há nada como a morte de Cristo. Um Deus que é humilhado e se põe nessa situação por livre e espontânea vontade. Numa visão reducionista da paixão de Jesus, a gente pode colocar essa culpa nos judeus, né? Fala assim, não, os judeus desprezaram ali a Cristo, era o povo escolhido, né? E, de certa forma, realmente desprezaram, não aceitaram Jesus. Mas o catecismo, no ponto 597, ele explica que os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Cristo. Por quê? Porque existe toda uma complexidade histórica naquele processo, existe uma manipulação da multidão ali que pedia a morte de Cristo, que no fundo nem sabia muito o que estava acontecendo, o que se passava ali. É claro que a gente não tem acesso, né, ao pecado pessoal de cada ator na morte de Jesus, né? Só Deus tem acesso a isso, né? O quanto cada um foi responsável naquele ato ali. Mas, em geral, é uma situação complexa, é isso que o catecismo nos passa. E ele nos dá uma resposta sobre isso. A grande culpa da morte e paixão de Jesus são os nossos pecados. O meu, o seu pecado. Cristo morreu por mim e por você. Tem uma frase de São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis, ele passa muito com o santo, né? Protetor dos animais, né? Meio Nutella, né? As pessoas têm uma visão meio Nutella de São Francisco de Assis, né? Ele tem uma frase sobre isso que é a seguinte: não foram os demônios que crucificaram Cristo, mas foste tu que fizeste crucificá-lo e ainda o crucificas quando te deleita nos vícios e nos pecados. É uma figura forte isso, mais uma figura forte. Nós matamos a Cristo, eu, você. E ainda mais a gente que tem um acesso à verdade revelada, a gente percebe esse movimento, o quão mal faz o pecado, né, nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. O pecado traz a morte à humanidade. Então, a morte de Jesus não foi um acaso. Né? Talvez um intérprete ali, historicista, né, vai pegar ali, não, Jesus morreu, ele era um revolucionário, né, que desafiou os fariseus e por conta disso foi morto, né, uma questão de poder. Não é bem isso que está ocorrendo ali. Não é uma circunstância ao acaso que morreu Cristo. Existia naquele momento o mistério da salvação. Deus escolheu morrer daquela forma. Tanto que havia previsão desse tipo de morte nas profecias, e o próprio Cristo falava com os apóstolos a forma que ele iria morrer. E os apóstolos não entendiam, né? São Pedro chega a falar: Senhor, não, a gente não deseja isso para você, não. Esquece isso aí, não vai morrer assim, não. Pô, que isso, não. Então, é um mistério a gente perceber que Deus escolheu a vontade do meu Pai, ele tinha plena consciência que isso ia acontecer. E naquela parábola dos vinhateiros, né, em Lucas 20, é muito interessante, porque Jesus ele fala que tinha um dono de uma vinha, ele mandou um funcionário seu de confiança, para botar um jeito na vinha, né? Mataram esse homem. Ele mandou outro, mataram. Depois ele falou: não, vou mandar meu filho, que agora eles vão respeitar. E os trabalhadores, eles olham para o filho e falam: não, vamos matar o filho, porque a gente toma a vinha para nós. Então, no fundo, é a representação do que ocorreu. Não foi uma coisa jogada, não, os judeus, a todo tempo, obedeceram os profetas e mataram a Cristo. Não, eles mataram diversos profetas, traíram a Deus a todo momento. O Antigo Testamento é uma história da pedagogia divina, da misericórdia de Deus no Antigo Testamento. Mas uma misericórdia aplicada de forma diversa, como a gente já viu numa aula anterior. Porque aquele povo era rústico, ainda não tinha acesso à lei do amor, à lei de Cristo. A todo tempo, os profetas eram colocados à prova. Moisés mesmo, né? Subiu lá para pegar as tábuas dos mandamentos, quando ele desceu, estava todo mundo adorando um cordeiro de ouro. É uma história de traições, não é uma coisa isolada. Mas Deus escolheu isso, ele escolheu essa forma, respeitando a liberdade humana. Ele escolheu essa forma de sofrer injustiças, escolheu essa forma de redenção. E é aquilo, no fundo, que a gente já falou na aula sobre o pecado, que o homem, pelo pecado original, adquiriu para si
uma dívida eterna. Só poderia ser pago com perdão eterno em valor e dignidade eterna. Jesus poderia estalar os dedos, como a gente já falou, Deus poderia estalar os dedos e resolver o problema da humanidade. Mas não foi assim, porque parece que Deus ele quer cumprir a sua justiça. Ele quer cumprir a sua justiça. Deus é misericórdia e justiça. Ele quer cumprir a liberdade humana até o fim. Ele visualizou tudo isso. Ele passa por isso. E aquela frase, eu não sei se eu já falei com vocês, São Boaventura, é muito bonita, né? Ele fala: a verdadeira humilhação de Deus não foi muito a crucificação. Claro que foi uma humilhação ainda maior, né? Jesus ter sido crucificado, humilhado, mas já foi ele virar homem, ele se tornar homem. Ele assumir a natureza temporal, a natureza passar pelas condições que a humanidade passa. Então, pessoal, a gente tem que entender que esse momento é um momento crucial. A partir desse momento, há uma condição suspensiva. A gente fala no direito, né? Jesus pagou os débitos, os pecados de todos nós, é o sacrifício por excelência, tanto que não há mais sacrifício, o templo judaico foi fechado, não há mais sacrifício. Jesus é o sacrifício eterno, o valor eterno. Basta que nós aderimos, que nós aderamos a ele. Não sei nem se eu conjuguei certo aqui o verbo, agora já... Ele espera a nossa aceitação. Essa é a condição suspensiva. Porque ele respeita a nossa liberdade. Ele não vai impor a salvação a você. Porque você pode muito bem escolher não a Deus. Continuar na sua condição de pecado. E esse é a verdadeira definição do inferno. Esse é o plano de Cristo. Essa é a vontade do Pai que Jesus fala. Agora, vocês podem me perguntar: Mateus, nesse momento chave, como que Jesus anula os nossos pecados? Essa dúvida pode surgir, né? Cara, como assim? A coisa desaparece, né? Uma analogia muito boa que eu pensei, refletindo, meditando sobre essa aula de hoje, a gente pode imaginar uma situação, né? Imagina que sua avó tem um jarro, aquele jarro que ela guarda de geração em geração, da família, né? Tem um valor inestimável, um valor absurdo aquilo. E você jogando bola lá na casa da tua avó, você quebra esse vaso. Como que você vai pagar essa dívida para com sua avó e a sua família? Não tem valor, não tem como você pagar dinheiro, não tem o que você fazer. Mas é comum que se a gente imagine essa situação ocorrendo conosco, a gente imagine a nossa avó nos perdoando com facilidade. Talvez ela fique chateada, né? Mas eu acho que é um pouco disso ali com Deus, né? Mas Jesus, ele vai até além. É como se fosse numa reunião de família, depois de quebrar o jarro, né? A sua avó chegasse e falasse: olha, fui eu que quebrei esse vaso. Jesus, ele assume a responsabilidade. Ele não só perdoa, mas ele se coloca como um homem, toma para si as dores humanas, vive as dores humanas e paga com valor perfeitamente humano e perfeitamente divino. Não somente divino, mas ele vai até a perfeição humana, o ápice da humanidade. Esse é o nível do amor pessoal de Cristo. Isso é uma coisa para a gente meditar, porque todos os nossos pecados, como São Francisco fala, geram a cruz de Jesus. Foi ali que ele pagou as nossas dívidas por toda a eternidade, daqui para frente, para as pessoas do futuro e para as pessoas do passado, tanto depois, na sua ressurreição, ele desce à mansão dos mortos para resgatar os justos. Esse é o valor de sangue. Fomos resgatados por valor de sangue, São Pedro fala na primeira carta de Pedro. Jesus quis oferecer esse sofrimento, esse sangue, para nos dizer: olha, meu filho, você vale muito. Alguns santos, na sua oração pessoal, diziam que no momento da agonia, no momento da cruz, que Jesus carregava a cruz, toda a sua paixão, que a gente pode meditar fazendo uma via sacra, né? Tem até um livro de São José Maria muito bonito, que a gente vai usar algumas citações já sobre a via sacra, que ele pensou em cada um de nós individualmente. E Deus poderia fazer isso, porque Deus é Senhor do tempo. Em cada um de nós, ele pensou pessoalmente. Isso é muito bonito de se pensar, naquele momento do sacrifício. Então, quais são os frutos da morte de cruz, a morte de Cristo, a morte do sacrifício humilhado de Cristo? Primeiro, é a demonstração do amor de Deus. É uma prova máxima que Deus nos ama, porque ele não precisava fazer isso, mas ele faz para provar. Segundo, é a remoção do pecado, é o grande antídoto do pecado. Nos liberta desse pecado que é uma culpa que nos irrita, né? A todo momento você vê, eu não sei se você já tiver essa experiência pessoal, mas antes da conversão você sente uma culpa, né? Um negócio, uma coisa esquisita, né? Você não sabe discernir o bem, o mal que as coisas te fazem, parece que você realmente está cego, né? E esse é o antídoto do resgate de Cristo, da prática das virtudes, de você reconhecer o bem. E, por fim, uma reconciliação com Deus. Tudo isso leva à beatitude.
Então, resumindo, essas três palavrinhas, paixão, morte e ressurreição. Vamos meditar agora para finalizar a aula de hoje sobre elas. Primeiramente, a paixão. Como eu já falei para vocês, paixão vem do termo em latim passio, né, que é o padecer, é a ação passiva. Jesus sofre, passa por uma coisa muito material, muito sensível, como a gente resgatou aqui na imagem do idiota do Dostoiévski. É uma coisa humilhante, que a gente deve meditar nessa humilhação de Jesus. Nas palavras de São José Maria, esse livro Via Sacra, ele fala: não há nele parecer nem formosura que atrai os olhares, não há beleza alguma que agrade, desprezado qual escória da humanidade, um homem de dores, experimentado em todos os sofrimentos, diante de quem se vira o rosto, foi menosprezado e tido em nada, citando Isaías 53. Olha, os profetas anunciando essa realidade, né? São José Maria refletindo na sua Via Sacra sobre esse momento da paixão de Jesus. A formosura, sem formosura que atraiu os olhares, não há beleza alguma que agrade nessa pessoa que se diz Deus. Isso é impressionante, isso é chocante. A escória da humanidade, olha as palavras, eu quero que vocês vejam o peso disso que Cristo viveu, chicoteado, todo lanhado, né? Você vai ver aquele filme Paixão de Cristo, você até tem uma dor no estômago, e foi pior do que aquilo. Nosso padre termina, São José Maria, mas esta dor é a nossa purificação, esse suor e esse sangue que embaçam e esfumam as suas feições, é a nossa limpeza. Né? Tudo isso ele sofreu por nós. A segunda coisa a gente meditar é a morte. Isso é um grande paradigma. Porque na realidade original de Adão e Eva, a morte não era algo comum para os homens. No fundo, a gente teme a morte porque não é algo natural. A gente quer mais, a gente anseia a eternidade. Não? É muito difícil você achar uma pessoa satisfeita com o limite temporal. Vou morrer, vou ter 60 anos, vou morrer com 70, 80 anos e estou satisfeito, acabou. Quem fala por isso, eu acho que está mentindo no fundo do coração. A gente anseia a eternidade, mas uma eternidade que possa ser vivida com integralidade, né? Não com esses bens aqui da Terra, é algo maior. A gente tem isso no nosso coração, a gente falava isso na primeira aula. E a morte não é uma realidade natural para o homem, ela vem por conta do pecado. E Jesus vence a morte, ele ressignifica a morte. Jesus, quando morre, nos 3 dias que ele fica morto, como eu falei para vocês, desce na mansão dos mortos, resgata os justos do Antigo Testamento, de todas as pessoas que tinham vivido até a pessoa de Cristo. É por isso que a história se separa em antes de Cristo e depois de Cristo. E aí você pode me perguntar, Mateus, mas como assim? Como que se considerou se as pessoas eram justas ou não antes de Cristo? Aí é aquele julgamento da consciência moral própria, né? Quem teve acesso ou não a algum tipo de verdade. A verdade pode ser revelada, mas a verdade está plantada no coração dos homens, de certa forma, até nos homens mais imorais existe algum nível de verdade. Então, é por esse nível que eles foram julgados ali, provavelmente. E sobre esse momento de morte, São José Maria dizia, uma cruz, um corpo cravado, com pregos ao madeiro, o lado aberto, né, o lado de Cristo que jorrava sangue e água. Com Jesus ficam somente sua mãe, umas mulheres e um adolescente, que era São João. Os apóstolos, onde é que estão? E os que foram curados de suas doenças? Os cegos, os leprosos? E os que o aclamaram? Ninguém responde. Cristo rodeado de silêncio. Olha que bonito isso, né? Jesus ali sozinho, com poucas pessoas à sua volta, sua mãe, algumas mulheres, né? João, que foi fiel ali com Cristo, é o apóstolo místico. Depois, São José Maria termina, procura para ti abrigo nas chagas de suas mãos, dos seus pés, do seu lado aberto. Gente, é muito chocante essa imagem de Deus, desse Deus morto. É isso que eu quero falar com vocês nessa aula de hoje. Esse é o principal resgate. É uma coisa que até nos incomoda isso. Nos incomoda. E a gente se refugiar nesse sangue, nesse corpo de Cristo flagelado, é uma coisa que é um profundo gosto místico, é uma profunda compreensão mística. Racionalmente é muito impossível de ser considerado. Tanto que quando Jesus fala da comunhão, olha, pensem, o mistério da Eucaristia é uma coisa louca, a gente comunga a Deus, come Deus, olha só, isso é um mistério. Tudo isso é um mistério inacreditável, que só pode ser compreendido por uma vida ascética e mística profunda. Por fim, a ressurreição. Esse é o termo final, é isso. É o 8º dia da criação. Por isso que quando alguém me perguntar para você, Mateus, por que Deus fala no Antigo Testamento que o sábado é o dia santo? Olha, pelo amor de Deus, gente. A ressurreição de Cristo é o momento mais magnânimo da história da humanidade. Ele vence a morte. É o 8º dia. Domingo, o dia do Senhor. É a nova criação. A partir da ressurreição de Cristo, há uma nova vida para a humanidade. A humanidade estava entregue. Esse é o dia escolhido. Esse é o dia escolhido desde o princípio da criação, quando o Logos participa do Gênesis.
de tudo isso que a gente vem falando nessas 10 aulas. Esse é o momento principal. A ressurreição de Jesus que vamos experimentar no final dos tempos. Né? São José Maria, sobre isso, fala: quando chegar a hora da morte, que virá, inexorável, acolhê-la-ás com júbilo como Cristo, porque como ele também ressuscitaremos para receber o prêmio do seu amor. Quando me sinto capaz de todos os horrores e de todos os erros que as piores pessoas cometeram, compreendo bem que posso não ser fiel. Mas essa incerteza é uma das bondades do amor de Deus, que me leva a estar como uma criança agarrada aos braços do meu pai, lutando cada dia um pouco para não me afastar dele. Olha a humildade, São José Maria, a base da vida espiritual. A gente perceber que a qualquer momento a gente pode largar, a gente pode chicotear esse Cristo, e a gente faz isso com constância, mas ele nos acolhe como um pai bom, como a imagem do filho pródigo, que abre os braços para o seu filho, depois do filho ter abandonado, jogado tudo fora, ter comido com os porcos, ele recebe e dá e faz um banquete. Esse é o nosso Deus, né? Essa é a bondade. Quando a gente compreende esse mistério da cruz, esse mistério da ressurreição, a gente medita sobre isso aqui, sobre essas dores de Cristo, sobre esses momentos, sobre esse momento da paixão, da ressurreição, a gente compreende o porquê de Deus ter permitido o mal no mundo, o pecado, porque há um bem maior. Deus comanda o mundo com sua providência. Né? Esse é o recado da aula de hoje. A gente finaliza por aqui, vou abrir para perguntas. Na aula que vem, a gente vai começar sobre eclesiologia, porque quando Jesus morre e ressuscita, ele passa 40 dias com os apóstolos, que é o período litúrgico que a gente vive agora, até chegar em Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. E nesse momento ele dá algumas instruções aos apóstolos, né, sobre como que vai ser a vida da igreja. Né? Já tem ali vários vestígios, e isso a gente vai explorar na aula que vem. Vou terminar a gravação aqui e abrir para perguntas.